Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus para todos, tudo bem com vocês? Como de costume, o tema do nosso vídeo aqui do canal dessa semana é sobre as experiências que eu tenho com Deus, né? Geralmente Deus tem me falado algumas coisas assim que estão servindo de temas para os nossos vídeos. Eu acho isso importante porque a cada nova experiência é uma nova lição e se me ajuda, também pode te ajudar. Para a gente começar então esse vídeo, eu quero contextualizar você. Eu cresci na igreja. Quando eu tinha 3 anos de idade, os meus pais aceitaram a Cristo. Então eu considero a minha vida inteira rendida aos pés do Senhor, no altar do Senhor. A partir do momento que eu comecei a ter consciência do que era o mundo, né, do que era a vida, eu já entreguei a minha vida para o Senhor e decidi viver para Ele. Desde então até hoje, eis-me aqui, estou aqui. E para quem cresceu nesse contexto, né, que eu cresci, ainda mais no interior, existem alguns dogmas e algumas ações culturais que a igreja vai enraizando em você conforme você vai crescendo. E eu tinha uma certa ideia de oração que foi enraizada a mim, de que as orações ao Senhor, elas tinham que ser muito formais. Tinham que ter início, meio e fim e precisavam ser usadas as palavras certas. Tinha que ser tudo muito formal. Eu não esqueço, gente, eu não esqueço disso. Lembrança que eu tenho aos 7 anos de idade. A gente dormia muito cedo. Minha mãe colocava eu e os meus irmãos para dormir muito cedo. E aí eu tomava um banho, era de tardezinha assim, já tomava banho para ir dormir. E eu lembro que eu tomava um banho, eu ia para minha cama, dobrava o joelho e fazia minha oração todos os dias. E se eu não orasse, parecia que estava faltando alguma coisa no dia, que Deus estava bravo comigo, enfim. Isso é até bom. Mas eu lembro que era uma oração assim, bem ensaiadinha, sabe? Tudo regradinho. Porque, de certa forma, foi algo cultural que foi apresentado a mim desde muito cedo. E aí eu fui crescendo com isso na cabeça. Até aí tudo bem. Os anos foram se passando e eu fui mantendo sempre essa formalidade com Deus, o que não é ruim, desde que seja em exagero, né? Tudo que é em exagero a gente sabe que não é bom. E quando eu tinha 16 para 17 anos, que aí eu tive a minha experiência ouvindo a voz de Deus, audivelmente eu ouvindo aqui ó, no meu ouvido, Deus me moldando, Deus tratando coisas em mim que precisavam ser tratadas. E até então eu nunca tinha vivido isso, mesmo crescendo no Evangelho. Deus tem uma forma de trabalhar com cada pessoa específica, né? E aí eu estava nesse momento ouvindo a pregação de um pastor que eu admiro muito hoje, é um dos homens assim que eu tenho como referência de instrumentos de Deus na terra, e ele estava falando justamente sobre a oração. Através da fala, da ministração dele, eu mudei muita coisa na minha oração. Fez tanto sentido para mim, porque eu estava passando por um momento em que eu estava meio com raiva de Deus, como se eu tivesse o direito, né, de ficar chateada com Deus. E eu não me via no direito de falar isso para Deus, porque até então a minha oração ela precisava ser formal, ela tinha um jeito que ela precisava ser exposta e não era de qualquer jeito. E eu ouvindo ele falar, eu falei, nossa, como isso faz sentido? Eu preciso desabafar assim com Deus, eu preciso falar isso para Deus, porque eu não tô feliz, eu não tô contente, eu quero morrer, que tá tudo ruim. A gente sabe que para adolescente também, né, uma coisinha parece que é o fim do mundo. Mas eu queria desabafar, eu precisava desabafar. E a única pessoa que poderia me ouvir e realmente solucionar os meus problemas e me trazer paz, não seria um amigo ou uma amiga. Não seria talvez o pastor, por mais que ele fosse uma ótima pessoa para me ouvir, mas seria Deus. Deus é sempre o melhor ouvinte que nós podemos ter. Só que até então eu não me via nessa liberdade de falar daquela forma, abertamente com Deus, por conta daquilo que eu tinha crescido, vivendo e vendo. Amém. Mas eu ouvi aquela pregação e isso mudou algo em mim. Eu falei, não, eu vou falar assim com Deus. Eu terminei de assistir aquela ministração, dobrei o meu joelho e falei, Senhor, eu não aguento mais, eu tô desesperado, eu quero morrer, tá tudo errado. E eu comecei a desabafar com Deus ali e chorar muito. E desde aquele dia, então, eu percebi, eu entendi que a única pessoa que eu posso ser eu mesma, sem reservas, ser eu mesma, é Deus, é com Ele. Às vezes a gente tem a necessidade de comentar e de falar aquilo que a gente sente com as outras pessoas. Ok, isso é natural de todo ser humano, mas o único que de fato vai nos ouvir, guardar segredo e nos ajudar trazendo uma solução é Deus. É Deus, é o único, só Ele. E Davi sabia disso. Davi não cresceu como eu cresci, dentro de uma realidade assim mais frívola, mais fechada, né, mais formal. Davi entendia isso. E eu vou falar para vocês porque eu estou lendo o livro de Salmos agora, estou na temporada dos Salmos, e eu escolhi 2 salmos para falar para vocês. É claro que tem mais salmos aqui, quando vocês forem ler, que vocês vão ver que Davi também era bem
ousado na presença de Deus. Ele não tinha vergonha de expor os seus sentimentos, de expor aquilo que ele sentia. Mas os dois salmos que eu escolhi também retratam bastante isso. O Salmo 54 e o Salmo 55. No 54, Davi diz: ó Deus, salva-me pelo teu nome, faz-me justiça pelo teu poder, escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Olha só, ele estava desesperado. Você consegue sentir o desespero de Davi? Deus, salva-me, faz justiça por mim, escuta a minha oração, não fique em silêncio, me escuta, fala comigo, eu preciso, dá ouvidos às minhas palavras. Eu consigo sentir o desespero de Davi lendo isso daqui. No 55 ele diz, de novo, olha, novamente: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me, responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade, furiosamente me hostilizam. Olha que ele estava falando: Senhor, eu sou hostilizado, eu não aguento mais, eu estou perplexo, o meu coração estremece no peito, sente medo, temor e tremor me sobrevém e o horror se apodera de mim. Ele estava sendo completamente sincero, sem reservas na presença de Deus. Olha que lindo isso, gente. Deus, ele espera essa atitude de nós, porque ele esquadrinha o nosso coração. Ele sabe quando você fala da boca pra fora, quando você fala: Senhor, eu quero morrer. No fundo, você não quer morrer. Ele sabe disso. Mas a gente tem a necessidade, às vezes, de falar. O nível de angústia e de desespero, às vezes, na nossa vida é tão grande que a gente acaba desejando isso, falando isso da boca pra fora. Mas o Senhor sabe quando é da boca pra fora, porque só Ele esquadrinha o seu coração. Ele sabe que você nem queria estar falando aquilo, só está falando por conta das circunstâncias que te acometeram. Ele sabe disso. Talvez alguém que você escolheu para desabafar ao seu lado não saiba disso, porque ele não consegue ver a real intenção das suas palavras. Mas Deus sim, Deus sabe da intenção que tem por trás de tudo aquilo que sai da sua boca, porque Ele é Deus, Ele é sobrenatural. E tem mais. Davi aqui no Salmo 54, 55 estava todo desesperado, aflito. Saul estava perseguindo ele. Já pensou que desespero nessa situação, sem poder ver a família, tendo que viver escondido porque o rei da nação estava querendo matá-lo? Não estava fácil mesmo para Davi. Mas aí, olha, veja bem, lá no Salmo 65, olha o que ele escreve: a ti, ó Deus, o louvor é devido em Sião, e a ti se pagarão os votos, tu que escutas a oração, a ti virão todas as pessoas. Olha só, bem-aventurado aquele a quem escolhes e te aproximas de ti para que habite nos teus átrios. E aqui ele já estava todo feliz, já todo alegre, a aflição já tinha passado, o desespero já tinha passado. Olha o 66: aclamem a Deus todas as terras, cantem louvores à glória do seu nome, deem glória ao seu louvor, digam isto a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder. Toda a terra se prostra diante de ti, canta louvores a ti. Ele estava engrandecendo ao nome do Senhor, agradecido aqui, bem mais leve, mais tranquilo. Dá para perceber, não dá? A gente lê o texto, a gente consegue imaginar como que o autor estava se sentindo nesse momento em que ele escreveu esse texto. A Bíblia é incrível. E eu consigo ter essa percepção aqui. O que a gente entende? Essa dualidade de humor. Deus sabe que vão ter dias que você vai estar desesperado e precisando desabafar. E quando você dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, eu não aguento mais, o medo me atormenta, eu quero morrer, tá tudo errado, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Ele sabe que vão ter dias que você vai estar assim. Como Ele também sabe que vão ter dias que você vai estar como no Salmo 65 e no Salmo 66. Louvem a Deus, engrandeçam a Ele, porque Ele é bom. O Senhor sabe disso. Novamente, eu repito, Ele esquadrinha o nosso coração. Então não tenha reservas. Fale com Deus da sua maneira. Se tem alguém que você pode ser você mesmo, é diante de Deus. Diante de Deus você pode ser você mesmo. Você deve ser você mesmo. É isso que Ele espera de mim, é isso que Ele espera de você. Ele ama ouvir a nossa voz, a voz da sua criação. Então, um conselho meu: não perca tempo às vezes desabafando e chorando para alguém que está do seu lado, sem antes ter falado com Deus primeiro. Eu até entendo que é legal a gente ter alguém para conversar, mas melhor ainda é primeiro falar com Deus. Desabafa primeiro com Deus, que eu tenho certeza que daí você vai estar mais calmo, mais tranquilo, mais relaxado, e aí vai poder conversar com a outra pessoa melhor. Não se esqueça que Deus é o seu melhor amigo, e Ele sim é quem te conhece de verdade, muito melhor do que você mesmo se conhece. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.